Olá, seja muito bem-vindo ao programa Rumo Certo. Hoje nós vamos falar sobre como incentivar a produção de ideias dentro da empresa. A criatividade nem sempre é um dom que nasce com as pessoas. Ela pode ser adquirida através de treinamento. E é isso que nós vamos tratar hoje com o idealizador e CEO da empresa Fábrica de Criatividade, Denilson Chicaco. Denilson, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, bom dia a todos, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Bora inovar. Bora inovar, o prazer é todo nosso. Denilson, eu queria, antes de começar, que você, ou já começando, que você me dissesse o que é a Fábrica de Criatividade. A gente é uma consultoria de inovação que o nosso slogan que a gente faz projetos malucos, disruptivos e rentáveis. Então, nos últimos 15 anos, a gente conduziu projetos de inovação em empresas como Disney, Dupont, Honda, Itaú, C6 Bank, iFood, enfim, várias empresas aí, indústrias que a gente ajuda as empresas a criarem projetos malucos, disruptivos e rentáveis. A gente acredita que igual você fabrica um chocolate, igual você fabrica um perfume, é possível fabricar criatividade. Tem matéria-prima, tem processo, tem ferramenta. Quando você domina essa linha de produção, você começa a fabricar ideias. Então, é sobre isso que a gente fala. Mas aí, com foco nas pessoas, né? Mas, Denilson, não é um perfil a criatividade? Como a gente aprende? Pois é, as pessoas têm esse costume de achar que criatividade ou você tem ou você não tem, né? Tipo um dom, né? É uma coisa que está na sua genética. E não, criatividade é uma coisa completamente possível de ser aprendida, né? Eu tenho exemplos muito claros aqui de pessoas que, como você mesmo disse, quem fabrica isso são pessoas. E você aprende, igual você aprende a mexer no Excel, igual você aprende a falar inglês, igual você aprendeu a andar de bicicleta, você consegue aprender o processo criativo. É muito legal quando você descobre que tem método para isso, e você não precisa ter nascido com esse dom. Tem gente que nasce com um pouco mais de facilidade, mas quem consegue aprender, geralmente consegue chegar num ponto muito mais alto do que quem só achou que tinha um dom. Você consegue realmente se desenvolver e ser um atleta da criatividade, aí, uma pessoa que realmente treina, exercita e pratica a criatividade. Interessante, mas eu imagino que sejam muitos pontos, né? Mas se você pudesse sintetizar, quais seriam os primeiros pontos para começar a se tornar mais criativo? Boa. A gente aqui a gente divide um processo criativo em 5 grandes etapas. A primeira etapa é criar um ambiente onde as pessoas percebam que criatividade não é um dom, que não é só o Einstein da empresa que tem, que não é só o Elon Musk que precisa ser criativo, que todo mundo pode ser. E aí eu vou fazer uma pergunta para você, Sebastião. Você se considera uma pessoa muito criativa, médio criativo, pouco criativo, nada criativo? Em algumas situações, médio criativo, eu diria modestamente. Mas então, tem habilidades minhas em que eu desenvolvo melhor e aí eu consigo executar com mais criatividade. Outras eu quase que as abandono porque eu sei que não desenvolvo bem. Então é isso. Para mim, no meu caso, desenvolvo a minha criatividade onde me é mais confortável. E eu não sei se esse é um ponto bom. Talvez eu devesse desafiar mais. Esse é o ponto. Primeiro, o ambiente. Então, como eu falei que são 5 etapas, a primeira coisa é fazer as pessoas perceberem que criatividade... a gente fez essa pesquisa aqui no Brasil, 5% das pessoas se consideram muito criativas. 15% médio criativas, onde você se encaixou aí. E 80% pouco ou nada criativos. Isso diz muito do que a gente vai falar aqui hoje. Se você não acha que isso é para você, provavelmente você não vai fazer. Se eu pedisse para você ajuda, Sebastião, preciso de ajuda para trocar o chuveiro da minha casa que queimou. Se você nunca trocou chuveiro na vida, é provável que você não vai ser um voluntário para isso. Você não vai querer tomar choque numa coisa que você não domina. Então, a criatividade é muito parecida. Se você não acha que é para você, se você acha que é para um artista, ou para o cientista, ou para alguém de uma área de inovação, que você não faz parte disso, então não é para você. E aí você se distancia. A gente costumou atender criatividade, muitas vezes, como uma coisa de genialidade, né? Se eu perguntar, pensa uma pessoa criativa na história, quem que você vem na cabeça? Fala uma pessoa criativa na história, quem que vem na sua cabeça? Rapaz, você me pegou agora quem que é criativo na história. Sei não, Denilson, mas lá, diga aí, cita um, quem sabe? Como uma pessoa aleatória, sei lá, uma pessoa famosa, uma pessoa... Quem que vem na sua cabeça aí? Um cientista, um autor, um artista?
um apresentador. Talvez. O Jô Soares talvez fosse um cara Jô criativo, Soares. porque era inovador. Pode Jô ser. Soares era super criativo. E aí, o que acontece? A gente imagina que para ser criativo tem que ser esse tipo de pessoa. Uma pessoa que vai para uma montanha, fica lá uma semana e volta com o iPhone, volta com um quadro novo, volta com 50 personagens. E aí você fala, cara, isso não é para mim. Né? Eu não sei fazer isso. Então, você se distancia do processo. Então, a primeira coisa que a gente faz é criar um ambiente onde as pessoas percebam que criatividade você consegue aprender. Então, a gente cria um ambiente físico interessante, a gente cria um ambiente estimulante, a gente mostra de um jeito empírico que criatividade é possível, é tangível. Por exemplo, lá na nossa sede, uma das coisas que a gente gosta de estimular é no próprio ambiente. Então, só para você ter uma ideia, na nossa sede é em formato de fábrica, é um prédio de 4 andares, todo de vidro, a porta de bolinha de gude, tem passagens secretas, os banheiros têm lousa onde você é criativo, você pode desenhar, você pode escrever à vontade. A gente tem sala de ping-pong no escuro, só com a bolinha fosforescente e alinhas, raquetes, para a gente poder incentivar a criatividade de um jeito diferente. Então, as pessoas percebem que estão num ambiente onde todas as coisas estimulam elas a aprender criatividade, elas tangibilizar a criatividade. Então, essa é a primeira etapa. Você criar um ambiente onde as coisas sejam possíveis, né? Onde não tenham medo de perguntar, onde o erro seja permitido, onde a gente consiga criar fluxos para o processo de inovação. E aí, essa é a primeira etapa. Depois que você cria a primeira etapa de garantir um ambiente criativo, a segunda etapa é você estruturar um problema. E aí vem uma coisa muito interessante que eu vou fazer para você, Sebastião. A gente vai fazer um bate-bola aqui, né? Você me chamou para entrevista, a gente vai fazer um bate-bola. Bora. A pergunta é a seguinte, Sebastião. Você tem problema? Todos temos. Tenho. Não falo pelos outros, tenho. Outro dia um repórter meu perguntou, Denilson, todo mundo pode ser criativo? Eu falei, não é todo mundo, é bem restrito, é só para quem tem problema. Por quê? Porque a matéria-prima da criatividade é um problema. Se eu perguntar, matéria-prima do chocolate, cacau, matéria-prima do etanol, cana-de-açúcar, matéria-prima da criatividade, um problema. Então, na segunda etapa, depois que a gente cria um ambiente onde as pessoas percebam que ali é permitido inovar, errar, fazer processos, a gente consegue colocar problemas escritos. Então, a gente ensina as pessoas a escreverem problemas. E aí vem um desafio que eu vou fazer, como eu falei, que vai ter um bate-bola hoje aqui. Você me chamou para entrevista, mas a gente vai fazer uma entrevista dupla, tá, Sebastião? Ótimo. Eu costumo oferecer, nessa parte, R$50. E aqui, ó, quem está em casa, vamos ver quem ganharia os R$50. Vou oferecer para o Sebastião aqui R$50. Sebastião, se você me provar, você falou que você tem problema, certo? Certo. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você consegue me mostrar um problema seu escrito num papel? Pode ser no computador, pode ser no celular, mas tem que estar escrito. Começando com a palavra como e com pelo menos um número dentro do problema e que seja um problema que você que pensou e não foi alguém que te deu? Se você me mostrar agora no celular, num papel, no computador, um problema escrito, começando com a palavra como, certo, com pelo menos um número dentro do problema, e que seja um problema que não foi alguém que te deu, foi você que pensou, eu te dou R$50 agora. E aí a pergunta, ganhou ou perdeu, Sebastião? Eu perco, rapaz, eu perco. Eu preciso frequentar mais aí a empresa de criatividade, hein? E aí, olha que legal isso, Sebastião. Eu fiz essa pergunta para mais de 3.000 pessoas. Até hoje, uma pessoa ganhou. Foi um senhorzinho de uns 60 e poucos anos que ele falou, cara, eu sempre gostei de escrever meus problemas. Aí ele tirou uma folha de papel super antiga, assim, de uma agenda dele, com vários problemas escritos. A gente não aprendeu na escola a escrever problema. O problema chega e a gente já sai resolvendo. Então, a segunda etapa de um processo criativo é você aprender, já que a matéria-prima da criatividade é um problema, como que você aprende a escrever um problema? E aí a gente usou aqui um algoritmo super legal, estruturado inclusive pela Universidade de Harvard, para como você estruturar um problema, como que você escreve um problema, né? Já que a matéria-prima é um problema, como que você consegue garantir que esse problema vai estar bem escrito? Então essa é a segunda etapa. E aí agora, resumindo as outras etapas, só porque, né, pra gente não ficar todo o tempo aqui nas etapas, basicamente você escreve um problema, depois você aprende a ter respostas para esse problema, e aí a gente usa uma ferramenta chamada Cadeia Foca Pimba, que é um acrônimo onde cada letra do Cadeia Foca Pimba é uma ferramenta de inovação. Então, por exemplo, a letra B do Pimba é o Brainstorm, que você provavelmente já participou e todo mundo que está em casa. A letra D é o Design Thinking, que é uma outra ferramenta de inovação. Então, a gente vai aprender de forma ferramental, igual você tem um martelo para pregar um prego na parede, igual você tem uma calculadora para fazer conta, hoje em dia existem ferramentas para ter ideia.
Depois, se você quiser, na próxima etapa, eu posso até fazer com você, ao vivo aqui, uma ferramenta de inovação. Aí a quarta etapa é você pegar esse monte de ideias, escolher uma para testar, para prototipar, que é a fase de você testar a sua ideia antes de gastar dinheiro, antes de gastar milhões, antes de fazer um processo muito até o fim, você testa a hipótese, então você faz protótipo. E a quinta ideia é você implementar a sua ideia. Então, a quinta etapa é você implementar a sua ideia. Então, basicamente, são essas 5 etapas: ambiente, problema, ideias, protótipo e implementação. E aí você tem um fluxo completo de uma fábrica de criatividade, que foi o que você me perguntou. Rapaz, muito interessante. A gente devia aprender isso realmente na escola, né? Devia estar lá no ensino básico, a gente aprender a sair, talvez, da caixinha ou do que a gente até agora aprendeu a fazer. Denilson, e a gente consegue mensurar a produtividade disso lá na empresa, as empresas que já adotaram o sistema? Como a gente mensura isso? Quanto isso reverte em produtividade? Excelente pergunta. Tem que medir. Tem uma frase que eu coloquei, uma plaquinha, eu coloquei em todas as janelas daqui da empresa. Se você não mediu, você não inovou. Inovação não é ter ideias, não é abraçar árvore, não é coisa maluca só. Ideia sozinha não vale absolutamente nada. O que vale é você conseguir executar e medir essa execução. Então, ter indicadores, só para você ter uma ideia, quando a gente fala de inovação, as pessoas costumam pensar, principalmente inovação corporativa, a gente pensa em ROI, que é um dos indicadores mais importantes, que é o retorno sobre o investimento, né? É o quanto que você investiu, quanto que essa ideia rendeu. Aqui na fábrica, a gente é tão obsessivo por fazer estruturas de medição para garantir, né? A gente trabalha com consultoria, a nossa rentabilidade vem de medir inovação e conseguir provar que inovação trouxe ROI, trouxe benefício. Então, a gente tem aqui, só para você ter uma ideia, a gente tem 24 indicadores, ROI é um deles. Existem 24 indicadores para você medir a inovação. Desde você medir uma satisfação, como, por exemplo, um NPS, que é um termo comum aí no mundo corporativo, até você medir o ROI, você medir o ROX, você medir o retorno de felicidade daquele time que fez, o retorno de marketing. Então, você consegue entender que inovação, se você não mediu, você não inovou. Denilson, vamos tomar uma aguinha, fazer um intervalo rapidinho para respirar um pouco, continuar nessa aula, nessa terapia, que, aliás, é muito bom, muito interessante. Eu imagino que instigue também muitos empreendedores. A gente faz um intervalo rapidinho e Rumo Certo volta já já. Muito bem, estamos de volta com o programa Rumo Certo e hoje a gente está conversando com Denilson Chicaco. Denilson é da Fábrica de Criatividade e estamos numa conversa muito interessante sobre como criar ferramentas ou como ser ainda mais criativo dentro de uma empresa. Denilson, me diga o seguinte, quando você fala aí que a gente precisa desenvolver a criatividade e atuar para que isso também seja mais produtivo, e eu imagino, certamente, isso envolve desde direção ao funcionário, talvez com menos, ou com funções mais simples dentro de uma empresa. Quer dizer, envolve todo mundo para que essa ideia criativa, a criatividade, dê resultado também, né? Não é algo que se delegue só a algumas funções, não é? Com certeza. É numérico, né? Quando você tem... Quanto que vale uma ideia? X. Se você multiplicar isso por uma pessoa que é o presidente, vai ser essa ideia vezes X. Agora, imagina que você multiplica com um estagiário, com um trainee, com um diretor, com um analista, com um presidente, é vezes muito mais X. Então, é uma questão matemática que, se você conseguir multiplicar, inovação gera ROI. Esse é um fato absoluto. A gente fez um projeto para uma indústria química recentemente e a gente passou desde o presidente da empresa até o chão da fábrica, uma empresa com mais de 20 mil funcionários. E no final de um dos nossos programas, uma estagiária deu uma ideia que, na época, fez essa empresa ganhar R$1,5 milhão, com uma ideia de uma estagiária. Lá, na época, a gente criou um projeto de incentivar com uma porcentagem, uma ideia que fosse original, que era 10%. Essa estagiária ganhou R$150 mil, foi efetivada, que é mais importante, se bem que eu acho que 150 mil é mais importante. Mas, enfim, ideias valem dinheiro, ideias valem tempo, ideias valem eficiência. Quando você se apropria disso, você começa a ganhar isso. Quando uma empresa começa a perceber que essa é uma conta que fecha, que você consegue multiplicar o número de ideias
pelo número de dinheiro, e aí você faz uma conta e fala, cara, isso aqui tem que ser incentivado para todo mundo. E aí você começa a criar uma cadeia de inovação, você começa a fazer o que isso seja um fluxo, e que isso não seja uma ideia aleatória de uma outra pessoa fora da caixa, fora de série, aí no meio do caminho. Então, cada dia mais as empresas estão percebendo que isso traz recompensas. Então, você falou dessa percepção das empresas, eu ia te perguntar isso, quando é que a gente se dá conta disso? De que é preciso inovar, é preciso criar, é quando o start vem do colaborador, eu, gestor, já tenho que pensar, eu não sei se posso usar esse termo, de cima para baixo, enfim, não há essa diferenciação, né? Mas qual é o momento na minha empresa que eu percebo que eu preciso aproveitar talvez mais dos talentos, valorizar mais talentos, e aí que isso vai reverter para mim em resultados? Boa, tem 3 grandes gatilhos que ativam essa necessidade da inovação. Vamos começar pelos gatilhos trágicos. A concorrência, você estava com o mercado super solidificado, super garantido, e de repente você perdeu uma grande concorrência, ou você está à beira da falência, ou você percebeu que o mercado inteiro está crescendo e você está diminuindo. Então, essa percepção de mercado faz com que muitos desses gatilhos sejam ativados. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, na pandemia, a nossa empresa aumentou 3 vezes o tamanho, porque as pessoas perceberam que ou eu me reinventava, né, se eu tinha uma empresa que dependia de algo físico, de algo presencial, eu tinha que me reinventar, ou eu estava fora. Então não tem mais, era uma questão de sobrevivência. Então acho que esse é o primeiro gatilho que ativa, as pessoas perceberem que ou ela inova, ou ela morre, ou ela não está garantida no processo. O segundo gatilho que geralmente ativa é quando essa coisa que você falou da retenção dos talentos. Pessoas inovadoras geralmente são pessoas muito inteligentes que fazem muita diferença para uma empresa. Então, se você quiser reter um talento, para mim a melhor desculpa para começar um programa de inovação é retenha talentos. Porque os talentos gostam, pessoas que são talentosas, pessoas que gostam de pensar, elas gostam de ter um processo criativo, elas gostam de ter essa autonomia para pensar uma ideia, para resolver um problema, para colocar esse problema em escala. E aí, quando você não dá essas ferramentas de inovação, ele vai procurar um lugar que dê. Ele vai procurar um lugar que dê essa vazão a essa criatividade, a essa inteligência para... gosto muito de uma frase, né? Que criatividade é inteligência se divertindo. Então, é você conseguir entender que isso faz com que os talentos da sua empresa estejam com você. Porque pessoas com talento gostam de criar, gostam de entregar resultados diferentes. Então, esse é um segundo gatilho. E um terceiro gatilho, que esse para mim é o mais indicado de todos, né, que não é pela dor, é pelo prazer, né, pelo amor, que é você conseguir perceber que isso gera dinheiro. Quando você começa a estimular um pouco e você percebe que isso gera dinheiro, gera tempo, gera eficiência. E quando eu falo de resultado, não é necessariamente só dinheiro. Às vezes é um time mais feliz, um time mais engajado. Às vezes é um market share, às vezes é as pessoas, os seus clientes começando a falar, cara, ali tem algo diferente, eu vou para ali. Então, é quando você percebe que isso traz retorno. Então, são 3 gatilhos que fazem você ativar um começo de um programa de inovação. Sobrevivência, mercado, estou perdendo. Quero reter talentos, as pessoas da empresa começam a sair porque vão buscar um lugar onde permita que elas criem, que elas pensem. E o terceiro, que eu acho que é o mais indicado se você estiver planejando isso, é você perceber que isso traz retorno. Esses são os 3 gatilhos principais que começam um programa de inovação numa empresa. Ótimo, a gente falou aí desde o começo de técnicas para se tornar criativo, né? Para criatividade, para exercer a criatividade. Mas, ao mesmo tempo, se a gente for pensar de todo, como um todo, a execução de um trabalho com eficiência, ela, às vezes, vai muito além da técnica, né, Denilson? Tem muito da psicologia disso, né? Tem muito da questão mais humana, né? Você percebe que as empresas estão mais atentas a isso, assim, a valorização de potenciais nesse sentido, do quanto eu posso desenvolver deste colaborador, mais do que... Porque aprender, a gente aprende fácil, né? Mandar de bicicleta. Mas nem todo mundo anda de bicicleta com eficiência ou com elegância, talvez. A questão seja como executar bem, né? É mais ou menos por aí. Como é que a gente está hoje no mercado? Você que atende grandes clientes, as empresas estão mais atentas a isso? Com certeza. O que a gente percebeu é uma mudança, principalmente, eu diria, nos últimos 5 anos, teve um movimento muito forte de empresas mundiais, mas no Brasil, de forma mais explícita aqui, que é onde a gente atende primordialmente, a gente atende em outros lugares do mundo, mas o Brasil é o nosso principal cliente, você perceber que criatividade traz resultados quando você investe em pessoas.
Então, é muito importante, as pessoas falam, beleza, criatividade é só tecnologia, é criar um aplicativo, é fazer uma patente. E não, isso é 10% da inovação corporativa. 90% vem de processos, vem de melhorias do dia a dia, que são feitas por pessoas. Então, quando você capacita essas pessoas e você mostra que existe um caminho, mostra um mapa, é igual você viajar. Ter esse mapa, as pessoas entenderem esse mapa, e são feitos por pessoas, é uma coisa que as empresas perceberam que vale dinheiro. Quando você cria um mapa e você põe pessoas para trabalhar nesse mapa, as pessoas dão um retorno, as pessoas gostam de fazer isso. E aí essa parte para mim, que eu acho que é a parte mais mágica da inovação, é essa parte de ferramentas que você citou. Aqui a gente desenvolveu 14 ferramentas. Como eu contei, você tem uma ferramenta para pregar um prego na parede, que é um martelo. Por que não ter uma ferramenta para ter ideias? Então, eu vou fazer um exercício que eu faço com todo mundo para aquecer o cérebro de todo mundo. Eu vou fazer com você, Sebastião. Quem está em casa faz junto comigo, tá? É bem legal que vocês vão entender para que serve uma ferramenta. Eu sempre gosto de brincar, introduzir uma ferramenta com uma mágica. Posso fazer com você aqui, Sebastião? Pode, vamos lá, vamos embora. A gente está finalizando o programa já, mas dá tempo. Beleza, então pensa uma coisa importante. O que para você não pode faltar no restaurante? Fala um objeto, uma coisa que não pode faltar no restaurante, Sebastião. Qualquer item. Fala um item aleatório de restaurante. Uma mesa. Uma mesa. Então agora vamos fazer o seguinte. Uma das ferramentas de inovação, lembra que eu falei que tem 14, né? No Cadeia Foca Pimba. É a ferramenta inexistente. É uma ferramenta que você pega uma coisa importante de um problema e tira como se ele não existisse, que é a escassez, que é o que acontece na vida real muitas vezes. Então agora, se a gente fosse abrir um restaurante novo, criativo, de sucesso, você vai ser meu sócio, o pessoal em casa também. Como que a gente faria um restaurante sem mesa? Eu quero ideias criativas de um restaurante sem mesa. O que seria um restaurante legal que não tivesse mesa? O que a gente pode usar no lugar da mesa? Rapaz, vamos pensar. Vamos pensar junto. Um espaço alternativo, não sei, Denilson. Rapaz, tem que pensar bastante. Não, você já começou a aquecer, um espaço alternativo. Como seria esse espaço alternativo sem mesa? Vamos pensar. O que dá pra gente usar no lugar de uma mesa? No lugar de uma cadeira, por exemplo. Vamos tirar mesa e cadeira, só pra a gente expandir o nosso horizonte. O que dá pra substituir uma cadeira num restaurante? A gente pode sentar numa almofada e talvez não tão confortável, mas se resolve. Olha, o primeiro restaurante de almofadas do Brasil. Imagina um restaurante com várias almofadas de vários formatos, de várias texturas. É um restaurante de sensações. Olha que interessante. A hora que você falou da mesa e eu falei na cadeira, eu pensei em um restaurante com rede. Imagina um lugar de comida baiana servindo em rede. Olha que diferente. Imagina um lugar que, em vez da mesa, as pessoas tivessem finger foods que tivessem pendurados essas comidas. Não precisa de mesa. Então, imagina umas cordinhas. E aí, o nome do restaurante podia ser Comidas Leves. E aí, você pegava essas comidas com a mão e comia. Não precisava de mesa. Era um restaurante que você tinha que escolher as comidas que estão penduradas no teto, com cordinhas. Você é rápido, hein, rapaz? Você é rápido na criatividade. Você já encontrou várias soluções para a falta da mesa. Eu demorei. E há várias soluções que você me ajudou a encontrar quando você falou do restaurante alternativo das almofadas. O que é legal se a gente fosse abrir um restaurante hoje, naturalmente, Sebastião, você pensaria em um restaurante com cordinha, com almofada, com rede? Essas ideias, normalmente, você pensaria? Não, normalmente não. Ou seja, você acabou de ter ideias criativas usando uma ferramenta de inovação. Mesmo quem nunca foi criativo, tem boas ideias criativas, caiu o fone aqui. Mesmo quem nunca foi criativo, consegue ter ideias criativas quando você entende que até para ter ideias, você consegue ter ferramentas que te ajudam nisso. Então, o que a gente faz nas empresas é criar esse método para as pessoas perceberem que é com elas. Que não precisa ser o cientista, o dono da empresa, o artista, para você ter ideias incríveis. Você consegue ter, qualquer pessoa consegue aprender e tangibilizar isso. Denilson, foi uma aula aqui com você hoje, meu caro. Muito obrigado pela sua participação aqui, viu, no Rumo Certo. Eu espero que tenha instigado mesmo muitos empresários a pensar de forma mais criativa, né, a colocar os problemas na mesa e aí a gente vai encontrando solução de forma criativa. Muitíssimo obrigado, Denilson Chicaco, da Fábrica de Criatividade. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente. Um abraço grande. Valeu. Muito bem, e assim a gente termina então o Rumo Certo de hoje. Um abraço para você também e até mais.